Eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia que abalou as estruturas de Brasília, inclusive tem imagens do momento da prisão. Eu vou trazer tudo sobre essa bomba que acabou de explodir em Brasília neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, da Andréa Sadi, do jornal O Globo, da Globo News, acaba de revelar pânico e desespero dentro do STF. André Mendonça, gente, tá? Simplesmente surpreendeu e acabou de tomar uma decisão que chocou o STF, chocou Brasília, chocou a política e chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O gigante acordou, André Mendonça acabou de tomar decisão drástica que pegou o STF de surpresa, tá? Pânico e desespero dentro do STF. Vou trazer aqui esta bomba que acabou de explodir. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Acaba de sair aqui uma notícia bombástica sobre análise de prisão preventiva contra Alexandre de Moraes, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Acaba de sair uma notícia urgentíssima sobre análise de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes após vazarem as conversas dele, né, ministro Moraes, junto com Daniel Forcaro e Lula da Silva, gente, tá? Lula da Silva acaba de fugir, gente, tá? Notícia confirmada aqui agora, direto de Brasília. Lula da Silva acaba de fugir, é outra bomba que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. Tudo isso, gente, tá? Eu prometo pra vocês que vai estar aqui nesse boletim, nem que esse boletim demore um pouco mais, mas eu prometo que eu vou trazer todas essas informações nesse boletim para todos vocês. Eu disse para vocês que Brasília tá pegando fogo, né? A política tá pegando fogo, o judiciário tá pegando fogo, é bomba em cima de bomba. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para vocês. Rapidamente, claro, tem um convite muito especial para todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar todos vocês a fazerem parte aqui da nossa família, né? Muita gente está sempre passando por aqui, prestigiando aqui o nosso canal. Até mesmo você que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua confiança. E para você se inscrever aqui é muito simples, é só você olhar aqui embaixo da sua plataforma, não é no vídeo aqui onde você está me assistindo, aqui embaixo da plataforma onde você está me assistindo, vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Sabe o que você vai fazer? Só isso aqui, clicou em cima, automaticamente você já estará inscrito aqui e fazendo parte aqui da nossa família, gente, tá? Vamos lá, gente, sem enrolação, direto para informação. Sei que é isso que vocês estão buscando quando vocês abrem um vídeo aqui do canal Fabiana Cardoso. Ora, gente, ele fez de novo. Nicolas Ferreira postou um vídeo, só que dessa vez ele deu uma treguinha pro Lula, tá? Agora dessa vez ele detonou e destruiu o ministro Alexandre de Moraes, mas foi sem dó e nem piedade, mas pisou. Foi corajoso. Só, vejam só. O ministro está nu. Bom dia. Vocaro falou Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. O interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment, não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. É assim que se salva a democracia, né? É o mesmo modus operandi que o Nicolás Maduro utilizava lá na Venezuela. Vamos salvar a democracia, destruindo, né, a democracia, como diz aí alguns jornalistas, né, alguns juristas. Sim, gente, tá? O Nicolas Ferreira dessa vez deu uma treguinha, pequena treguinha pro Lula, né? Para dedicar
o precioso tempo dele, né, gente? Você sabe que o tempo do Nicolas Ferreira é preciosíssimo. Dedicou o precioso tempo dele para gravar um vídeo, para mostrar para milhões. Porque esse vídeo aqui, gente, tá? Simplesmente alcançou milhões e milhões de brasileiros, gente, tá? E o desespero tá tomando conta, gente, tá? Porque enquanto Moraes estava assistindo, né, o Lula ser detonado pelo Nicolas Ferreira, agora chegou a vez dele. Ele foi o alvo dos vídeos bombásticos do Nicolas Ferreira, né? Gente, o desespero tá tomando conta sim. Sabe quem vai provar isso pra gente? A Andréa Sadi. Gente, Andréa Sadi acaba de revelar que o clima é de pânico e desespero lá dentro do STF, após o vazamento aí dos diálogos cabulosos, né? Aquele diálogo cabuloso entre Moraes e o Daniel Vorcaro. A própria Daniela Lima teve acesso, né, do pânico e desespero dentro do STF. Vejam só. Você que nos assiste, não é mais uma crise do Master, né? Essa crise já é uma crise do sistema, do Supremo, das autoridades. A gente está acompanhando para saber e trazer para vocês as repercussões, como essa revelação da Malu Gaspar, dessa troca de mensagens reveladas entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, caiu no Supremo. Eu posso dizer para vocês que nos bastidores caiu como uma bomba. A informação que a gente tem é de que é muito ruim toda essa situação, todo esse contexto, que tem mais perguntas do que respostas nesse momento. Sem dúvida. Gente, tá? O diálogo do Moraes com o Vorcaro, segundo a Andréa Sadi, que ela apurou ali com alguns ministros do STF, caiu como uma bomba no STF. Gente, o clima é de velório dentro do STF nesse exato momento. E quem agora soltou uma bomba para cima do ministro Alexandre de Moraes foi o Carlos Jordi. O deputado Carlos Jordi diz que Moraes tem que sofrer impeachment, não só impeachment, ele tem que ser preso, tem que ir para cadeia. Meu Deus. Olha só que fato curioso, né? No dia 18 de janeiro de 2024, Alexandre de Moraes determinou uma busca e apreensão na minha casa, alegando que eu seria um dos líderes do 8 de janeiro. E tudo isso porque obtiveram uma mensagem minha com um apoiador meu e que essa pessoa me chamava de meu líder. E essa pessoa supostamente participou do 8 de janeiro. Mas na verdade a foto que foi usada para incriminá-lo, dizendo que era do 8 de janeiro, era da posse do presidente Bolsonaro. Agora eu fico pensando, imagina só se eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, trocando mensagens com o dono de um banco fraudulento, como é o Vorcaro, dono do Banco Master, e nessas mensagens, no dia da prisão do Vorcaro, eu tentava salvar o Banco Master. E mensagens indicando que, inclusive, eu tentava bloquear a prisão do Vorcaro. E tudo isso com a minha esposa tendo um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Ah, pessoal, já imaginou? Na verdade, né, a gente fala muito de impeachment de Alexandre de Moraes. Que impeachment que nada, esse cara tem que ir pra cadeia. É o crime organizado infiltrado no poder. É por isso que eu não vou desistir da CPMI do Banco Master. É isso aí, gente, tá? Segundo o Carlos Jordi, é cadeia, não é nem só impeachment, não. Além do impeachment, tem que ir para a cadeia. O que vocês acharam desse comentário aqui do Carlos Jordi? Vocês concordam, né? Por muito menos teve busca e apreensão no Carlos Jordi, hein? Alexandre de Moraes está numa sinuca de bico. E agora é ele, gente, tá? Nicolas Ferreira. Paulo Capelli, colunista do portal de notícias Metrópolis. Nicolas Ferreira aciona PGR e pede análise de prisão preventiva de Alexandre de Moraes. Isso tudo após o vazamento aí das conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o criminoso Daniel Vorcaro, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imaginava. Vamos entender. O deputado federal Nicolas Ferreira acionou a PGR nesta sexta-feira, solicitando a análise de possibilidade de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Em ofício encaminhado à PGR, né, ao PGR Paulo Gonet, o parlamentar afirma haver indício de uma eventual relação entre o magistrado e o empresário Daniel Vorcaro. No documento obtido pela coluna, Nicolas sustenta que informações divulgadas pela imprensa sobre mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro
sugerem a existência de possíveis interações e circunstâncias que merecem esclarecimentos institucional, com o objetivo de preservar a confiança pública nas instituições. No documento, o deputado solicita que a PGR adote as medidas investigativas cabíveis, caso surjam indícios de crime, de obstrução de justiça ou de interferência indevida em investigações. O parlamentar acrescenta que, caso no curso das apurações venham a emergir elementos que indiquem risco à ordem pública, a conveniência da instrução processual ou a aplicação da lei penal, o órgão avalia a adoção de medidas cautelares. Gente, medidas cautelares. O Nicolas Ferreira está pedindo medidas cautelares contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou chocada com isso aqui. Inclusive, se presentes os requisitos legais, a decretação de medidas cautelares pessoais mais gravosas, como a prisão preventiva do investigado. Ele pede a prisão preventiva do investigado, gente. Eu tô chocada que o Nicolas Ferreira teve coragem de fazer isso, gente. Esse é um menino de ouro mesmo. Tem que ter muita coragem para pedir prisão do ministro Alexandre de Moraes para o PGR. Tem que ter muita, mas muita coragem, gente, tá? Vamos lá, vamos analisar aqui esse pedido. Esse pedido foi feito pelo Nicolas Ferreira ao PGR Paulo Gonet. E o que o inútil do PGR Paulo Gonet tem feito até agora? Blindado, gente. Ele tem agido como os próprios juristas, né, de direita e de esquerda estão dizendo aí na imprensa. O inútil do Paulo Gonet é como se fosse uma espécie de puxadinho. É como se ele fosse um subalterno dos ministros do STF. Aí vocês acham, claro que valeu demais o Nicolas Ferreira ter feito esse pedido. Afinal de contas, o Nicolas foi eleito para isso, para representar o povo. E tem gente que quer a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E o Nicolas Ferreira, representando os votos que ele recebeu na urna, foi lá e fez o pedido, ele apresentou. Mesmo que seja praticamente impossível, né, gente? Em se tratando de Paulo Gonet, a gente sabe muito bem o que é que o Paulo Gonet vai fazer. Mas eu digo o seguinte, valeu a intenção, Nicolas Ferreira foi lá, esfregou na cara do inútil do Paulo Gonet que as mensagens trocadas entre o Moraes e o criminoso do Daniel Vocaro são muito graves e passíveis até de prisão preventiva. O que o Nicolas Ferreira está fazendo aqui é esfregando na cara da esquerda do STF e do Alexandre de Moraes que ele se colocou dentro de uma situação muito, mas muito grave, gente, tá? E agora eu vou trazer aqui uma... E aí, gente, Nicolas Ferreira, vocês gostaram da atitude do Nicolas Ferreira? Se vocês gostaram da atitude do Nicolas Ferreira, deixa um joinha aqui embaixo. Quero ver se vocês gostaram. Deixa o joinha aqui embaixo, aqui, ó, pra eu ver que vocês gostaram. Vamos lá, gente, agora o André Mendonça, daqui a pouco, gente, tá? Lula da Silva fugiu. A notícia que acaba de chegar é que Lula fugiu. E eu faço questão de trazer essa bomba aqui para todos vocês. Mas antes, vamos aqui à decisão do André Mendonça que chocou o STF. Essa decisão criou pânico e desespero no STF, chocou Brasília, chocou a política e chocou o Brasil. O próprio ministro André Mendonça peitando e confrontando os demais ministros. Exatamente isso. Principalmente aqueles envolvidos nesse escândalo aí do caso Master e do INSS. Ele está indo para cima de todo mundo. André Mendonça diz que inquérito do Banco Master seguirá as provas, mesmo que atinja ministros do STF. Ou seja, ele disse o seguinte: Polícia Federal, continue investigando, continue, achem os crimes, mesmo que isso atinja os meus colegas ministros da Suprema Corte. Foi isso que o André Mendonça acabou de decidir. E essa decisão acendeu um alerta vermelho gigante dentro do STF.
O ministro André Mendonça, relator das investigações relacionadas ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal, indicou que o inquérito seguirá seu curso com base nas evidências reunidas pelas autoridades, independentemente de quem possa ser mencionado ao longo das apurações. De acordo com o magistrado, a condução do inquérito deve acompanhar o rastro das provas coletadas, mesmo que o avanço das apurações eventualmente alcance integrantes do próprio STF. É exatamente o que está acontecendo contra o ministro Alexandre de Moraes. As provas que estão sendo encontradas pela Polícia Federal está atingindo em cheio quem neste exato momento? O ministro Alexandre de Moraes. E o André Mendonça está mandando um recado, acho que aqui, né, subliminarmente, direto para o Moraes. Olha, doa quem doer, eu vou continuar investigando. Doa quem doer, a Polícia Federal vai continuar investigando. Nem que isso custe a vaga de um ministro na Suprema Corte. Então tá aí, o posicionamento do ministro André Mendonça foi publicado nesta sexta-feira pela coluna do Estadão. As referências ao Supremo na investigação surgiram após o vazamento de dados extraídos do telefone do Daniel Vorcaro. O material inclui mensagens trocadas entre o empresário e o ministro Alexandre de Moraes, tá? Moraes afirmou não ter recebido, claro que ele não vai afirmar, ele vai fazer a mesma coisa que o Toffoli disse lá no início, né? Não, eu não tenho nenhum tipo de relação com o Daniel Vorcaro, não tem. Aí depois recebeu lá 20 milhões de uma das empresas do Vorcaro. Aí depois veio na imprensa, foi revelado que ele convidou o Vorcaro para o aniversário. Mas não, eu sou inocente, não tenho nada a ver com a paçoca. É tudo ilação, é tudo mentira para atacar o STF. Mas as notícias estão sendo reveladas aí, né, gente, tá? Estão sendo vazadas aí na imprensa e o desespero começa a tomar conta, né? E agora, gente, que vergonha, Lula da Silva fugiu, gente, tá? Fugiu, mas antes deixa eu trazer essa notícia que saiu aqui agora na Folha de São Paulo. Saiu aqui de última hora, gente, ó. Que impede convocação de mulher de Moraes e quer ouvir Daniel Vorcaro e a ex-namorada do Daniel Vorcaro. Aquela, gente, tá? Que ele, o tempo todo ele conversa ali com a namorada, né? Com noiva, não sei. Inclusive, essa noiva já pirulitou, tá? Quando o Daniel Vorcaro foi preso, ela abandonou o Daniel Vorcaro. Acho que por medo de acontecer isso aqui, que acabou de acontecer. Sim, gente, tá? O que impediu convocação da mulher de Moraes, esposa do Moraes, que até agora não foi mencionada em nenhuma conversa aí com o Daniel Vorcaro. Estranho, né? É ela que é advogada do Vorcaro e até agora a Polícia Federal não achou nenhuma menção do Vorcaro à esposa de Moraes. Mas troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes é de montão, né, gente? Tá cabuloso isso aí, né? Cabuloso. Fecha o contrato com a esposa, mas é com o ministro que ele tem as suas tratativas, né? Interessante. Pois é, Kim Kataguiri, que sinceramente eu tenho as minhas ressalvas, vocês sabem disso, não é uma pessoa confiável, mas fez o que tem que fazer. Convocou, tá pedindo convocação da mulher do Moraes e da mulher, ou da ex-mulher, ou da ex-namorada do Vorcaro. É, gente, a chapa vai esquentar e Brasília vai tremer. Por quê? Se a esposa do Moraes for convocada, ela não tem escolha. Nem que seja amarrada, ela tem que ir. A não ser que ela passe mal, leve um atestado médico, que eu sinceramente não duvido que ela faça. Recentemente ela já estava internada para fazer um tratamento no coração. E eu não seria pega de surpresa se ela fizesse isso. Lula da Silva fugiu, mas antes, prisão foi efetuada em Brasília, gente, tá? O Daniel Vorcaro agora está preso em Brasília. O André Mendonça, que decretou a prisão do Daniel Vorcaro, gente, tá? Autorizou que ele fosse para o Presídio Federal em Brasília. Inclusive, saiu aqui até imagens do momento. O Daniel Vorcaro é transferido para o Presídio Federal de Brasília, algemado com roupa de presidiário, gente. Tá aqui. Ele foi transferido, né, do Presídio de Brasília
E tá aí, gente, ó as imagens, vejam só. Havaiana, cabelo raspado, roupa de presidiário, gente, tá? Esse foi o fim do poderoso Daniel Vorcaro, que tem bilhões na sua conta em paraísos fiscais, né? Um monte de empresas, era dono de banco falido, mas é um cara que tem muito dinheiro. E o triste fim foi esse aqui. Ele escolheu, né, esse triste fim. Algemado, de chinela havaiana, cabelo raspado, roupa de presidiário. Sendo transferido, gente, tá? Da prisão de São Paulo, se eu não me engano, de Guarulhos, e indo direto para a cadeia em Brasília. O André Mendonça mandou ele para o Presídio Federal de Brasília algemado, gente, tá? Ele saiu algemado de lá, de São Paulo, e foi algemado e preso em Brasília. Inclusive, saiu aqui, gente, tá? Imagens dele na prisão, ó. Fotos de Vorcaro preso são divulgadas. Imagens registradas pela SAP em Guarulhos mostram o dono do Master com uniforme de presidiário, gente. Numa hora dessa, do que adianta tanto dinheiro, né? Depois de ter um fim triste como esse aqui, né? Depois de tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto crime, invadir sistema de Polícia Federal, Ministério Público, até da Interpol, tudo isso, tanto poder, tanto dinheiro para esse fim, né? O mundo não gira, né, gente? O mundo, ele capota. E agora, gente, Lula basicamente fugiu de Donald Trump, gente, tá? Sim. Que vergonha, gente, mas é isso que aconteceu. O encontro de Lula e Trump, que aconteceria em março, é adiado. Recentemente houve uma celeuma, um burburinho, olha, parece que vai ser adiado, que agora não é um bom momento, né? Porque o Donald Trump está eliminando lá os ditadores, né, do regime do Irã, e a gente sabe muito bem como é que é o carinho, né, o carinho que o Lula tem com o regime do Irã. Não seria uma boa hora, né, para o Lula estar frente a frente com o Donald Trump, até mesmo porque o próprio Lula já atacou o governo americano, pelo governo americano está atacando e aniquilando lá os ditadores do Irã. Pois bem, não era um bom momento mesmo. E a gente já previa que o Lula iria arregar. E é isso que aconteceu, gente. Então, o encontro do Lula com Trump foi adiado. Para mim, gente, tá? Ele arregou, ele tá fugindo. Para mim, o Lula fugiu de Donald Trump. É o que faz todo covarde, né? Todo covarde, ele foge do combate. Todo covarde, ele foge do embate. Não teve coragem para peitar, tá frente a frente com o Donald Trump. O Lula que detonou, né, essa invasão do exército americano juntamente com o de Israel para eliminar aquele monte de ditadores. Logo de cara, gente, tá? O maior jurista de esquerda do Brasil acaba de afirmar, vejam só aqui embaixo aqui, ó, Moraes deveria se exonerar, ou seja, ele deveria pedir para sair do cargo e deixar agora a toga na cadeira, tá? Mas a única saída possível será um impeachment. Próprio Walter Mairovitch, e olha que é jurista, gente, tá? De esquerda, o próprio jurista Walter Mairovitch acaba de revelar que Alexandre de Moraes deveria renunciar o cargo após as conversas que foram vazadas aí dele juntamente com o Vorcaro, devia largar sua toga lá naquela cadeira, renunciar ao seu cargo, e mesmo assim o impeachment será inevitável, gente, tá? Bomba, bomba, bomba contra Alexandre de Moraes, tá aqui, ó, nesse boletim, nesse vídeo bombástico do Walter Mairovitch. Inclusive, ele fez uma declaração aqui, gente, que deixou Brasília em pânico. Vocês vão entender, vejam só. O professor Walter Mairovitch, jurista, está aqui trazendo uma declaração bem forte, falando que Alexandre de Moraes deveria se exonerar, deveria pedir demissão, deveria sair, né, do Supremo Tribunal Federal diante da gravidade da revelação dessas mensagens que, segundo ele, deveriam passar por uma perícia. Mas, professor Mairovitch, você acha que Alexandre de Moraes faria isso ou alguém tem que fazer isso com ele? Não, senhor. Estamos todos aqui meio impressionados com essa troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O que o senhor achou de tudo isso, hein, professor?
Eu estou aqui conversando com os meus botões para tentar aí avaliar em que momento virá a exoneração, o pedido de exoneração do Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque a esposa dele, em janeiro de 24, ela celebrou um contrato. E depois, em novembro, começou, e a Polícia Federal apresenta o que? Diálogos entre o Moraes e o Vorcaro, e no sentido de que Moraes estaria por dentro de toda a atividade do Vorcaro e dando-lhe conselhos, orientações. E existe até uma mensagem que é a última delas, que parece e dá indicativos de que houve sim a troca. O Moraes interagiu com ele, respondia a ele, embora essas mensagens tivessem sido apagadas. A situação do Moraes é delicadíssima. Ele deveria de pronto se licenciar e imediatamente também ou se licencia ou se exonera. Exoneração é um termo técnico. No popular tudo é demissão, tá? Ou seja, pede o boné, deixa a toga na cadeira e vai embora. Porque diante de tudo isso, os indicativos são fortíssimos de crime de advocacia administrativa. Esse crime prevê aquele que patrocina, que participa de uma forma direta ou indireta. No caso são duas, diretamente pela mulher e indiretamente debaixo da toga. Ele patrocina o interesse privado contra a administração pública. Isso é crime de advocacia administrativa. Todos os elementos estão a indicar isso. A necessidade, evidentemente, de perícia técnica na verificação da troca de mensagens. Que é a questão da exoneração. Se o Moraes tivesse um senso de dignidade pessoal e profissional, ele pediria licença e uma profunda apuração tentando se defender. Parece que não é o caso. A pergunta que eu queria fazer, Maioroff, é a seguinte: existe alguma autoridade apta a exonerá-lo? Existe algum procedimento jurídico definido para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja demitido à justa causa da sua função? Isso é importantíssimo que o professor Janete coloca. Nós só temos, professor, uma saída, que se chama impeachment, que é pelo Senado. Só uma saída. Se a gente pensar em termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que fala em deveres dos juízes e fala em comportamento, o juiz tem que ter um comportamento probo, apropriado. O juiz não pode se advogar, se intrometer, dar pareceres, manter relações com partes, com interessados. E a Lei Orgânica da Magistratura dá uma série de punições para isso. Inclusive, colocação de disponibilidade, demissão, tem um elenco de penas. Acontece que para os ministros do Supremo Tribunal Federal não existe um órgão disciplinar, fiscalizador, para iniciar um processo administrativo disciplinar. Não existe esse órgão, que é o órgão que existe, atenção, existe para os outros, todos os outros juízes. E isso é feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que apura processo disciplinar, processo administrativo, ou os próprios tribunais por suas corregedorias. Mas o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça. Topograficamente, se a gente olhar a Constituição, vai ver que está abaixo. E o Supremo tem entendimento pacificado na sua jurisprudência, no sentido de que não deve qualquer satisfação ao Conselho Nacional de Justiça. Portanto, só sobra o quê? O impeachment, que é uma questão política junto ao Senado Federal. Só existe isso, infelizmente. Se está falando, professor Janete, o senhor evidentemente é mestre nisso, em código de ética, em código de conduta, ou seja, o comportamento ético. Eu estou dizendo que o senhor é esperto disso porque evidentemente é um filósofo. E a gente conhece na filosofia várias posições, desde o Sócrates até o grande Spinoza, Baruch Spinoza. O senhor conhece bem. Então, essa questão ética fundamental que o Fachin propôs ridiculamente, o código de ética sem sanção. Quer dizer, uma perfumaria. Algo em que não acontece absolutamente nada. Então, código de ética está sendo discutido, mas a lei orgânica impõe ao juiz uma obrigação, um dever. O Moraes não poderia, como nenhum ministro pode, ter um
intimidade com alguém do porte do Vorcar. Professor Janete, o senhor conhece bem o que aconteceu na Itália. Na Itália, Michele Sindona era o banqueiro do Vaticano e o banqueiro da máfia. Agora o que a gente está vendo? Está vendo, com relação ao Vorcaro, um banqueiro do Supremo Tribunal Federal. Isso é intolerável. Segundo Walter Mairovich, Moraes deveria se exonerar, pedir demissão do seu cargo, deixar a toga na cadeira, gente, tá? E, segundo ele, se isso não acontecer, a única saída é o impeachment, gente, tá? Eu tô chocada com o Walter Mairovich, que teve coragem de dizer isso dentro de um portal de notícias de esquerda, né? Diga-se de passagem. Coloca aqui embaixo a opinião aí de vocês, gente, tá? Será que Alexandre de Moraes vai pedir demissão do seu cargo? Vai renunciar ao seu cargo? Vai pedir exoneração do seu cargo após tudo isso que foi revelado aí para a imprensa, né? Após os áudios cabulosos revelados na imprensa pela Malu Gaspar? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora